Boa noite a todos. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus possa estar presente, trazendo-nos a inspiração necessária para o que a gente deva falar e não o que a gente queira. Depois de uma certa idade, parece que a cadeira exerce um magnetismo na gente, né? Você vê a cadeira, você quer sentar rapidinho. Tem uma pergunta que ela é assim: na situação atual, como se encontra o mundo, com os problemas, com os reveses, com as dificuldades, com as misérias, são situações que refletem a parte política e social. E o Brasil? Alguém tem ideia de quantos anos tem essa pergunta? Exatamente 33 anos. Essa pergunta foi feita ao Chico Xavier em Uberaba por um grupo de jovens que foi visitá-lo. 33 anos. E é muito atual essa pergunta. Parece que essa pergunta foi feita agorinha mesmo, uns dias atrás. E Chico responde, baseando na assertiva do mentor espiritual André Luiz, a qual devemos respeito, ele disse que se consertarmos o que estiver errado dentro de nós, o que estiver fora se conserta automaticamente. Se consertarmos o que estiver errado dentro de nós, o que estiver fora conserta-se automaticamente. No livro Libertação, psicografado pelo Chico, André Luiz narra que, segundo o mentor espiritual que os acompanhava em aprendizado, havia 40 mil anos que o ser humano tinha desenvolvido a razão, mas a brutalidade continuava a mesma. Tínhamos trocado as pedras, os paus, por armas mais sofisticadas para tirarmos a vida de outra pessoa. Porque nos acreditamos melhores, porque nos acreditamos superiores aos outros por alguma razão, e da forma como nós aprendemos até hoje religião, não tem como mudarmos esse nosso jeito de pensar. Porque até hoje, quando o Evangelho é dito para nós, é mostrado para nós, recebemos como que uma indução de pensamento, que quanto mais nós soubermos do Evangelho, quanto mais nós conhecermos o Evangelho, isso vai ser muito útil para a nossa vida futura. Quanto mais intimidade, quanto mais memorizado for o Evangelho, isso vai ser muito útil para a nossa vida futura. E o que é o futuro? Quantas vidas tem um espírito? Aprendemos com a doutrina espírita que o espírito só tem uma vida. Só que ora nós nos encontramos encarnados e ora estamos desencarnados. Mas a nossa vida é única. Nós somos hoje o efeito de tudo aquilo que nós acumulamos no passado, com algumas melhoras. Não podemos fugir disso. Quando Jesus achou, como ele sabia, nós estávamos preparados quando Jesus veio para entender a grandeza e a verdade do seu Evangelho. Só que na dúvida, nos prazeres dos nossos 5 sentidos, nós preferimos ainda nos agarrar às coisas materiais e deixamos as coisas espirituais para depois. A doutrina espírita
como Consolador prometido, porque no Apocalipse de João, capítulo 20, João fala que 1000 passaria, mas 2000 não chegaria. De acordo com a nossa evolução até hoje, nós só conseguimos focar as coisas de uma maneira ainda um pouco triste e infeliz. Por isso acreditamos que quando chegasse 2000, nos ensinaram também que tudo iria acabar. Mas se nós pensarmos na promessa de Jesus, que o Consolador prometido viria para nos ensinar algumas coisas a mais e nos relembrar aquelas que nós havíamos esquecido, o 1000 passou, mas o 2000 não. Em 1857, Kardec lança, como a razão e o bom senso encarnado, ele lança o Livro dos Espíritos, baseado em perguntas inteligentíssimas e respostas de muita sabedoria dos espíritos superiores. De lá para cá, eu acredito que começou o mundo de regeneração. Porque é impossível qualquer um de nós lermos o Livro dos Espíritos, estudarmos o Livro dos Espíritos, meditar no Livro dos Espíritos e continuarmos as mesmas pessoas. É impossível isso. Porque o Livro dos Espíritos faz uma reforma interna em nós que é imprescindível. Até hoje nós aprendemos que o que prejudica as nossas vidas são os obsessores. Aqueles espíritos que resolvem nos acompanhar, aqueles espíritos que querem, por alguma coisa qualquer, nos prejudicar. Emmanuel e André Luiz falam que realmente existem obsessores terríveis do bem. Obsessores acirrados mesmos em destruir a existência do bem. E eles dizem que esses obsessores têm o nome orgulho, vaidade, ciúmes, ambição, melindre, crítica. Tem mais coisas. Egoísmo, eu ouvi? Egoísmo, tem mais coisas. Maledicência. O que mais? Culpa. Culpa, inveja, medo. Quem são esses obsessores? São aqueles que nós temos que atacar em nós. Deixai os mortos cuidar dos mortos. Não vamos pôr culpa nos espíritos de atitudes, escolhas, buscas, preferências que nós mesmos fizemos. É muito mais fácil, muito menos dolorido para o nosso orgulho falar que as causas atuais das nossas aflições é devido à nossa má estrela, é devido à nossa sorte, é devido à falta de oportunidade. Sendo que a má estrela nossa somos nós mesmos. Nós preferimos, de alguma sorte, valorizar o poder da inteligência e diminuir o poder do coração. Os nossos jovens hoje vêm com uma inteligência bastante, aparentemente, desenvolvida. Mas se não tiverem o sentimento, não tiverem a compreensão do Evangelho, pela evolução que ainda nós nos encontramos, dificilmente não irão usar a sua inteligência para coisas não muito boas. Porque às vezes, as pessoas dizem que se conseguisse parar de fabricar armas, diminuiria as mortes. Mas o problema não é a arma. O problema é a mão que segura essa arma, cheio de ódio.
Porque muitos de nós, às vezes, falamos para uma pessoa em dificuldade, arruma qualquer coisa para fazer, o trabalho enobrece. Mas nós mesmos não queremos trabalhar. Nós queremos arrumar algum jeito de ganhar dinheiro e poder viver uma vida boa com os outros trabalhando para satisfazer nossos caprichos. Então eu pergunto, e me pergunto, onde no contexto todo nós recebemos esse tipo de exemplo? De Deus, de Jesus, de Kardec, do nosso Chico? Da onde nós recebemos? Daqueles obsessores que nós carregamos dentro de nós. Quando Jesus, na oração do Pai Nosso, nos ensina, não nos deixe entregue à tentação, não é a tentação que está do lado de fora. Porque imaginemos qualquer tentação que esteja do lado de fora, que a gente possa ver, mas que mexe mesmo com a gente. Se você fechar o olho, ela acaba. Acabou a tentação. Se fecharmos os ouvidos para algumas coisas, acabou a tentação. Mas é aquela que está dentro de nós, nós estamos cultuando todos os dias, alimentando, nos estimulando, achando que aquilo é a felicidade real, quando não é. Eu acredito que um dos livros mais lidos, psicografado pelo Chico, é O Nosso Lar. Não é? Acho que todo mundo já leu O Nosso Lar, não leu? Tem uns outros ruinzinhos aí que quer imitar O Nosso Lar, mas não chega nem perto. Mas O Nosso Lar é um livro muito conhecido. E qualquer um de nós que se fosse questionado ao desencarnar se gostaria de parar na cidade Nosso Lar, dificilmente alguém falar assim, eu acho que eu não quero não. Porque todos nós íamos querer. Mas para ser um cidadão da cidade Nosso Lar, tem que ser idêntico a esse cidadão encarnado na Terra. Porque não podemos querer viver uma vida de qualquer jeito, aos trancos e barrancos, aproveitar a situação, passarmos por cima dos outros e chegar lá acreditar que nossos pensamentos vão estar sob controle. Que não vão estar. É impossível qualquer um de nós ter uma noite boa de descanso, de sono, se nós fizemos de tudo para ter um dia atribulado. É impossível ter um sono tranquilo se nós só nos interessamos no dia a dia em ocupar as nossas horas com as coisas materiais, sem dedicar um minuto sequer para as coisas espirituais. Não tem como nós termos um sono tranquilo. Não tem como nós darmos acesso aos espíritos que possam nos auxiliar. E a bondade de Deus é tão grande que nós aprendemos no livro dos Espíritos a doutrina dos anjos da guarda. Cada um de nós tem um espírito protetor que se preocupa conosco em todas as situações. Não só na parte material, mas também na parte, principalmente na parte espiritual. Nós fomos ensinados que a parte material é problema nosso, nós temos que ser o leão, nós temos que matar o leão, tem que matar um elefante, derrubar a selva inteira. Não. Esse espírito protetor, ele tem a preocupação de nos inspirar no nosso negócio. Desde que a gente tenha o nosso negócio com o intuito de auxiliar, com o intuito de dar oportunidades, com o intuito de levar benefício a qualquer outro que se aproximar de nós. Neio Lúcio, no livro Alvorada Cristã, onde é que tem um relógio? Ah lá. Neio Lúcio, no livro Alvorada Cristã, ele fala que chegou à porta do céu um marechal, um filósofo, um político e um lavrador. Quando eles chegaram na porta do céu, tinha um anjo responsável pela porta. E esse anjo perguntou para o marechal. Falei marechal ou general? Marechal. Perguntou para o marechal. A que vens? Falou, olha, marechal,
na terra eu venci muitas batalhas, consegui realizar muitas estratégias, derrotei muitos inimigos, eu sou um vencedor. Meu nome é lembrado com exaltação e orgulho. E o anjo pergunta para ele, e o que pretendes? Ele fala, entrar no céu. E o anjo responde para ele, muito bem, só que por hora não pode. Porque enquanto as suas atitudes tiver levado à destruição, tiver mães chorando, pais chorando, filhos chorando, soldados chorando, pela sua atitude, pelo seu comando, você é responsável por todas essas lágrimas que você fez verter. Volte lá e conserte. Aí veio a vez do filósofo. Aqui vens. Falou, olha, eu na terra fiz muitas perguntas, abri muitos espaços para as pessoas que se questionarem, procurarem dentro de si coisas diferentes, e fiz com que assim formasse grupos de estudo em busca das verdades que eu proclamei. E o anjo pergunta para ele, e o que desejas? Falou, eu quero entrar no céu. Falou, tá bom, mas por enquanto não. Porque você criou muitas perguntas e não deixou respostas. Você criou muitas dúvidas, muitas inseguranças, incertezas, e fez com que muitas pessoas perdessem o pouco de alicerce que têm, intimamente. Volta lá e leva as respostas para as pessoas de tudo que você perguntou até hoje e não deixou a resposta. Aí veio o político. Acho que alguém fez né? Aqui vens. Falou, olha, eu fui político na terra, de grande influência, fiz grandes leis, modifiquei bastante coisa, sou lembrado, tenho meu nome exaltado em praças, ruas e tudo mais. E o que pretendes? Entrar no céu. Olha, segundo eu sei, as leis que você fez favoreceu a pequenos grupos. E tem muitas pessoas passando necessidade, dificuldade, devido às suas leis. Tem muitas pessoas que estão precisando de esclarecimento porque não entenderam o objetivo das suas leis. Volta lá e corrige as tuas leis. Aí veio o lavrador. Aqui vens. Olha, na terra eu vivia em contato com a natureza, plantava, via o sol nascer, via as coisas acontecer, via que eu plantava um grão, ele me dava mais espigas variadas. Eu me apaixonei pela natureza, pela grandeza, pela bondade de Deus, que cria a chuva, faz o sol, faz a semente germinar, que consegue fazer com que a gente produza, crie alimentos e mate a fome de muitos. E o que você deseja? Falou, se puder, eu quero voltar a nascer de novo. Quero voltar a fazer as mesmas coisas de novo. Aí o anjo abraça ele e fala assim, vem para cá, você vai conhecer o Senhor. Porque o Senhor precisa de pessoas assim, que sejam agradecidos à sua bondade, à sua justiça, se prontifique a exercer a responsabilidade que lhe foi concedida e não abandone o seu trabalho antes do tempo. Já que você quer voltar para a terra, venha conhecer o Senhor. E Neio Lúcio arremata que toda vez que buscamos só satisfazer a nós mesmos, nós estamos num problema de obsessão muito grande, de todos aqueles obsessores que nós comentamos aqui. Mas toda vez que em nosso trabalho, em nosso pensamento, em nossas atitudes, a gente procurar auxiliar o maior número de pessoas possíveis, nós estaremos sendo trabalhadores de Deus. Porque nenhum de nós que deseja realmente servir está desamparado. Mas a maioria daqueles que desejam ser servidos, rapidamente são esquecidos e amaldiçoados, porque são intransigentes.
nós acreditamos que livre-arbítrio é fazer o que dá na nossa cabeça. Ah, tenho vontade de fazer tal coisa, vai lá e faz. Ah, tenho vontade de uma atitude qualquer, vai lá e faz. Sou dono do meu nariz, sou um espírito forte, faço o que eu quero. Toda vez que agirmos assim, nós estamos nos acorrentando cada vez mais aos planos inferiores. Porque na realidade ganhamos liberdade, livre-arbítrio, espaço para crescer, toda vez que fizermos o que é certo. Mas o que é certo? Certo é aquilo que estivermos fazendo sem lesar a ninguém. Mas como que eu sei que eu estou lesando alguém ou não? É só se perguntar. Se o que eu vou fazer ao outro, eu gostaria que fosse feito para mim, se eu não quiser, então é errado. Nós não deveríamos fazer. A doutrina espírita, quando ela foi lançada, em 18 de abril de 1857, a sua primeira edição contava com 725 questões com pergunta. E foi vendido, esparramou, e Kardec recebeu um comunicado de um amigo que a igreja da época havia comprado vários volumes do Livro dos Espíritos. Pô, se você tem um trabalho para condensar toda uma obra, fazer com que essa obra seja compreendida, queima dias, noites, todo o seu tempo, toda a sua saúde, e vem uma notícia dessa, dificilmente qualquer um de nós não ficaria contente, não ficaria? Ó, o pessoal lá comprou. Porque a igreja de então sempre foi muito forte. Tanto que ela controlava portos, controlava caminhos, controlava cidades. Não é crítica que eu estou fazendo, mas é uma situação da época. Kardec ficou contente. E um dos espíritos mentores dele falou para ele assim, olha, não se anime, porque o que eles estão buscando é a falha na doutrina espírita. Até hoje, já teve a segunda edição com 1018 questões, ou 1019, não conseguiram achar uma falha na doutrina espírita. Mas é com tristeza que a gente pode falar que nós, como espíritas, se forem procurar nossas falhas, se forem procurar as nossas atitudes no dia a dia em demonstração do que nós falamos e defendemos, que conhecemos, nós estaremos devendo muito favor a Deus e à espiritualidade amiga. Porque embora toda a nossa maneira de ser e de agir, nós estamos bem. Muitos de nós acreditamos que o país nosso está vivendo um caos, uma loucura. Até nos WhatsApp da vida, nos Facebook, vem algumas mensagens que, se a gente for ler aquelas mensagens, a gente percebe que tem mais do ser humano infeliz, procurando resposta ou querendo inventar alguma coisa, do que propriamente de divino. Alguma dessas mensagens diz que os espíritos superiores que tomam conta do Brasil estão pedindo para a gente mudar o pensamento, fazer bastante pressa, porque o Brasil está passando por muita dificuldade. Não sei se alguém já viu essa mensagem por aí. Se nós fôssemos hoje exaltado, elevado, a categoria de espíritos superiores, e nós olhássemos para a Terra, que país nós íamos enviar socorro mais imediatamente? Para o Brasil? Para a Síria? Para a Índia? Para Bruxelas, dos atentados? Para a África? Nós precisamos ter a coragem de assumir que o que nós temos foi porque nós plantamos, nós escolhemos. Se nos é concedido a paz que nós temos hoje, é porque também nós temos que pensar, aproveitar essa paz, mudar o nosso jeito de agir e pensar e confiar
Porque nenhum de nós vai receber ou vai ter o que não plantou. Nenhum de nós vai colher o que não fez. E isso em qualquer sentido. O medo que domina nossas vidas é porque nós temos ainda em nós um complexo de culpa muito grande dos erros que nós cometemos. E às vezes nós viramos religiosos, não faltamos nas reuniões, tomamos passe, com medo que essa cobrança venha. E Meimei fala que a justiça divina ela é revestida de amor. Mas ela não deixa passar a dívida. Mas quando ela vem cobrar a dívida e nos encontra envolvido no bem, no trabalho do bem, ela pede que essa dívida seja adiada por tempo indeterminado. Nosso maior advogado é o bem. Nosso maior advogado é as nossas atitudes. Se conseguirmos colocar isso em nós, a Terra começa a ficar melhor a partir de hoje. Porque Kardec, antes de desencarnar, ele disse, se uma pessoa só se convertesse à doutrina espírita pelo estudo do livro dos Espíritos, ele já se considerava feliz. Olha a lucidez desse espírito. Conhecedor da resistência nossa em nos modificarmos, da dificuldade que nós encontramos de abrir mão das coisas. Se nós desencarnássemos agora, para onde que nós iríamos baseado no que nós pensamos o dia todo hoje? Então, quando lá atrás Jesus disse para nós da necessidade da reforma íntima, era realmente isso. A reforma íntima. Mudar o nosso jeito de pensar e de sentir com relação às outras pessoas. A grande luz que a doutrina espírita coloca para nós e que deveríamos pensar mais, meditar mais, é da ideia da reencarnação. Nós não estamos aqui pela primeira vez. E nem vai ser a última. O que nós temos hoje não é nosso, é um empréstimo. Que nós vamos ter que dar conta disso do jeito que usou. A doutrina espírita não proíbe a gente passear, se distrair, se divertir. Não proíbe isso. Porque isso faz parte. Mas querer só isso é um grande erro nosso. Buscar só isso é um grande erro nosso. Porque no mundo espiritual, como o próprio livro Nosso Lar descreve, que o trabalhador do nosso lar, engajado na sociedade do nosso lar, ele tem que doar 8 horas úteis de trabalho para a coletividade, com direito de mais 4 horas, trabalhar 12 horas por dia. E ele recebe o seu salário de bônus horas. O que ele vai fazer com bônus horas lá? O que ele vai fazer com o dinheiro lá, que é o dinheiro do nosso lar? Mas são pontos que nós adquirimos por trabalhar em benefício da coletividade. Quando precisarmos de algum favor para algum ente querido mais caro nosso, nós seremos assistidos. Mas se nos negamos a trabalhar para a coletividade, não temos bônus, não temos dinheiro e não podemos ser assistidos. Quantas horas do nosso dia nós dedicamos à coletividade? Nós dedicamos à coletividade das nossas células, né? Vestir bem, cobrir bem, comer bem. Essa é a coletividade que a gente se preocupa. Quando nós vemos uma pessoa não muito bem vestida, a gente morre de medo. Deve ser meu obsessor.
É duro segurar ele. O que eu estou falando? É. Vamos ver se a gente acha o fio da meada aqui. Quando a gente vê uma pessoa mal vestida ou não muito bem apresentada, a gente sente um frio. A gente tem medo de ser roubado, de ser lesado. E qualquer um de nós aprendemos com a doutrina espírita, que tiver medo de ser roubado, é porque tem muito mais do que precisa para viver. Porque quem nos concede as coisas? Porque às vezes nós nem sabemos como as coisas acontecem, caem na nossa mão. A gente ganha mais, tem promoções. De repente o pensamento abre, a gente consegue responder uma prova, é promovido, adquire um cargo. Nós não somos dono de nada. E se a gente tiver medo de ladrão, pensemos em Jesus quando saiu da terra, quando nós o tiramos da terra violentamente. O que tinha do lado dele? Não eram dois ladrões? Um se dizia que era o ladrão mau e o outro ladrão bom. Como se nem Jesus conseguiu ficar sem ladrão, então que a gente escolha o ladrão bonzinho. Toda vez que alguém se aproximar de nós, que nós tivermos medo que possa ser roubado, pensemos que é o ladrão bonzinho. Porque Jesus não falou para o ladrão bonzinho que naquele dia mesmo estaria com ele no céu? Não falou que ele ia estar salvo, porque seria negar a lei da justiça divina, a necessidade da reencarnação e evolução. Mas que ele estaria no mundo espiritual, naquele mesmo dia. Então até aí a gente vê que o bem é o ponto que reforça a nossa liberdade para o plano espiritual. Se nós quisermos entrarmos bem no mundo espiritual, nós temos que ser bons aqui. Ainda não somos espíritos benevolentes, ainda não somos. Mas que a gente pode evitar uma briga em casa, a gente pode. Que a gente pode, numa discussão, evitar um palavrão, a gente pode. Que a gente pode evitar um olhar de desprezo a qualquer outra pessoa, a gente pode. Se a gente pode dar um dinheirinho, pode. Porque às vezes o que a gente faz? Porque existe uma política, né? Não dê esmola, né? Dê as oportunidades. Na prece, gente. Como que nós fazemos as preces? Ah, Senhor Jesus, espiritualidade amiga, ajuda o coitado que está lá na rua passando fome, ajuda o outro não sei o quê, ajuda o outro a fazer. Nós vamos desencarnar, nós vamos ocupar esse cargo. Emmanuel diz que nós temos que inverter a prece. Senhor, o que eu posso fazer para ajudar aquela situação? Só que é desconfortável. Num dia de frio a gente deita e fala, nossa, coitado, né, daquelas pessoas que passam frio. No outro dia a gente até esquece, se agasalha e vai embora. O que precisa mudar somos nós. A Terra é linda, ela é perfeita, ela é fantástica. Qualquer um de nós que tiver ideia de desencarnar e ir para o céu, vai aqui um lembrete. Onde que a Terra está situada? Onde que a Terra está flutuando? Não é no céu? Nós já estamos no céu que merecemos. Que Jesus nos abençoe.